Boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Celebrando. Estou aqui com o Dr. Diogo hoje para o nosso episódio 3 da temporada 5 e estamos vindo aí com uma bomba neurocientífica muito discutida e muito usada pelos brasileiros que sabem o que querem, inclusive também para buscar ali uns benefícios que talvez venham, talvez não venham. E aí, Diogo, como é que você tá? Tudo bem, Ivo? Como vamos? Tudo certinho? Então, Beleza. assim, pessoal, esse é um episódio para você que é desatento, para você que é desatenta. E vamos lá, porque eu tenho certeza que algumas dúvidas serão aqui tiradas. Mas para quem não nos conhece, eu sou o Diogo, sou neurologista, sou mestre em neurociências. O meu TCC de mestrado foi baseado em TDAH. E é isso que nós vamos discutir hoje. Vamos lá, Ivo. Boa, é isso aí. Eu sou o Ivo, host do podcast Filho da Darcy, e vamos discutir hoje sobre E como que é o nome da TD. sogra? Genro da? Boa, o genro da Josefina. E vambora discutir. Pô, Diogo, aí você pegou pesado, cara. Começar assim não, bicho. Vambora falar sobre o que interessa. TDAH. Bom, Diogo, a gente sabe que, cara, você fez um mestrado, inclusive, em TDAH, já fez umas especializações também. E acho que é um assunto super legal e que também está em super alta, né? Porque a gente vem falando muito sobre neurociência, como deve ser. E uma das coisas que a gente tem percebido muito também é um certo modismo, né, que envolve o TDAH hoje. Ou seja, tem muita gente achando que basta entrar em um site da internet, preencher ali um form, no final olhar o resultado e falar: ah, caramba, eu sabia que eu tinha TDAH, tá tudo explicado agora. E a história é um pouco diferente, né, cara? Eu queria começar, vamos falar um pouquinho de TDAH, de conceitos gerais, um pouco de histórico, para primeiro o pessoal se situar, entender realmente o que é o TDAH, um pouco da história, e aí a gente começa a entrar nos detalhes até chegar nos benefícios buscados por alguns brasileiros. Muito bom, Ivo, porque é legal o pessoal falar um pouquinho sobre histórico, porque as pessoas hoje pensam que o TDAH foi inventado. Foi algo assim que brotou na cabeça de alguém, escreveu ali na Academia Americana de Psiquiatria, escreveu no DSM, pronto. Agora nós chegamos em 2026 com um monte de pessoas com o diagnóstico do TDAH. Mas o TDAH, Ivo, ele começou a ser meio que analisado, não tinha esse nome ainda, por um pediatra inglês chamado George Frederick Steele, lá em 1902. Então, quando a pessoa fala que essa observação de pessoas desatentas é algo recente, não, tem mais de 100 anos, 120, é mais de 120 anos, 124, se for bem preciso, já de alguém, de um médico decente que conseguia observar que existiam sim crianças. E até que tem um relato dele que eu posso até ler para vocês esse relato do Steele, que ele falava o seguinte, que essas pessoas eram mais do sexo masculino, tinham uma tendência maior a se envolver em atos ilícitos e dependência química, havia caráter hereditário, olha o que ele já observou lá em 1902, tá? E podia ser adquirida por lesões cerebrais, que aí depois nós falaremos sobre isso, talvez ali ele deslizou um pouquinho, assim como possuíam personalidade antissocial e depressiva. Então, muitas das coisas que ele relata acabam batendo com o TDAH depois, muitos anos depois, tá? E esse detalhe que chamou mais atenção nossa foi que essas características poderiam estar presentes em crianças sem deficiências. É isso que ele relatou junto. Não era alguém com Cara, deficiência que estava tendo. estamos falando de 1902, 124 anos, né, atrás. E acho que, puta, eu acho muito legal você falar isso, porque vai um pouco de encontro ao que a gente está vendo na internet já hoje, né? Que a grande maioria das pessoas, quando fala TDAH, já fala o seguinte, cara, isso aí é coisa assim muito atual. Começou com a internet, né? Anos 2000, cara, a internet começou a bombar, começou a vir, começou a evoluir, de repente começou-se a observar esse padrão. Então, pô, estamos falando de 124 anos atrás. Exatamente, você 124 anos atrás já tendo um pediatra inglês observando que havia crianças. Claro que ele errou entre aspas, porque é genial de observar isso. Imagine numa medicina que não tinha Uhum. tomografia, que não tinha exame de sangue, que não tinha nada aprofundado da neuropsicologia, por acaso, ele já conseguiu observar tudo isso. E aí, Ivo, existiam termos que vieram durante os vários tempos, que é a disfunção cerebral mínima, por exemplo, mas o TDAH, lá no DSM-4, que foi revisado em 2000, foi quando foi dividido o TDAH em três subtipos.
que é o predominante desatento, o misto, o hiperativo, tá? Então, nós temos ali uma divisão boa do TDAH que é recente, mas foi só no DSM-5 que teve uma atualização ali em 2013 que nós, de fato, fizemos uma boa divisão do TDAH e que daí nós temos todos aqueles conceitos que tem que começar os sintomas abaixo dos 12 anos e por aí nós vamos e daqui a pouquinho nós falaremos. Mas isso é bem importante o que nós levantamos para as pessoas entenderem, Ivo, que o TDAH não é uma moda, não é algo inventado, é algo que já vem sendo observado desde o começo do século XX. Então, isso já é um dado bem importante. E acho que vem um ponto legal aqui, você falou agora dos três tipos de TDAH, né? Que inclusive isso está em uma pesquisa recente, acho, né? Você chegou a comentar com a gente algo sobre isso também. Isso, E eu queria entrar um pouco nesse ponto, só que depois, porque a gente fala inclusive de tipos diferentes com áreas cerebrais diferentes, isso aí. né? O que basicamente faz a gente começar lá de uma forma totalmente diferente também, né? Como, cara, se você olhasse e falasse, tá bom, a pessoa tá com febre, cara, a febre ela pode ter vários fatores que vão influenciar, tal como a gente está vendo no TDAH agora então. Então, pegando esse ponto, como a gente falou um pouquinho de conceito, para as pessoas entenderem já quando começou realmente a ser estudado, apontado, analisado, fala um pouquinho de epidemiologia para gente. Eu acho que pode ser bem legal. Perfeito. Isso é muito interessante, porque aí vem essa frase que todo mundo ouve. Todo mundo hoje é TDAH. E eu entendo essa frase, Ivo, por uma simples razão. Lá no final, a gente vai falar um pouco sobre diagnóstico também, sobre o método de você chegar até um diagnóstico. Mas essa frase vem por quê? Porque assim como no espectro autista, as pessoas acham que o TDAH é ter apenas um sintoma de desatenção. E é natural, Ivo, que as pessoas sejam desatentas. Por que que elas são desatentas? Porque o nosso cérebro tem basicamente 35 mil anos, como nós o conhecemos, cérebro moderno. É um cérebro que naquela época apenas estava em busca de água, alimentação, estava em busca inclusive de glicose, gordura e coisas do gênero. Então é muito mais fácil você se ligar em questões de sobrevivência do que ficar procurando, por exemplo, estudar música clássica. Você não vai ficar perdendo seu tempo com isso, porque para o teu cérebro é algo que não faz sentido. É algo que você não vai sobreviver por entender mais sobre aquele assunto. Só que aí vem essa grande questão. Se nós somos pessoas que nós não temos uma atenção plena para coisas que são importantes, o que que é uma desatenção patológica, o que é uma desatenção normal? Chegaremos lá também. Só que, quando a gente fala de epidemiologia, Ivo, o professor Faraoni, que fez uma brilhante revisão em 2024, ele primeiro fala assim, que nós não temos uma divisão epidemiológica geográfica, significa que todo o mundo tem uma epidemiologia igual, o que significa que, em média, 5,3% das crianças elas estão dentro do TDAH, e dessas crianças com de todas essas crianças, 2/3 delas irão ser adultos com TDAH também. Então, para resumir para o pessoal e o pessoal entender, nós temos aqui então 100 crianças numa sala de aula. Dessas 100 crianças, em média, 5 terão diagnóstico de TDAH. Dessas 5 crianças que tiveram diagnóstico do TDAH de forma correta, 2/3 delas, então, mais ou menos, vamos colocar ali, 1/3 acaba não desenvolvendo mais sintomas quando na fase adulta, mas 2/3 dela nós estaremos falando em média, se a gente for fazer uma divisão básica, dois, três adultos mais ou menos, dá 2,5 se a gente for colocar ali, eles vão acabar continuando com sintomas do TDAH na fase adulta. Portanto, é muito mais provável, é muito, mas muito mais provável que uma criança não seja TDAH, que um adulto não seja TDAH, do que ele seja TDAH. Então, fiquem atentos e atentas para essa epidemiologia, porque isso também é fundamental para que nós tenhamos uma noção bem clara de que, sim, existem muitos diagnósticos errados e muita coisa a se modificar quando nós falamos do TDAH. Boa. Agora, Diogo, fala Fabião, boa noite. A gente já abre o seu mic, Boa para a gente noite, não Fabião. perder a linha aqui.
Cara, o que que você acha que está levando a essa febre das pessoas de, a grande maioria, vai lá, faz um teste na internet, olha e fala assim, ah, já sei o que eu tenho agora, cara, tem TDAH. E a gente está vendo também um número muito alto hoje de pessoas entrando com tratamento, né, com medicamento realmente em cima e de repente, você pode me corrigir caso eu esteja enganado aqui, mas muitas vezes de forma desnecessária. Cara, o que que tá pegando na sua visão, você acha? Porque assim, quase todo mundo que você conversa vem um assunto à tona, né? TDAH e, ah, eu acho que eu sou, eu acho que eu tenho, ou eu tenho. E aí, como é que você descobriu? Não, fiz um teste. Não, é porque eu já li sobre os sintomas. Tem muito isso ainda, né? Tal qual a neurociência, dessa questão de o achismo, Tem. né? Ou se o Rafael tivesse aqui olhando, eles iam falar, tem muito da falta de letramento científico para entender realmente o que acontece por trás ali, e aí poder ter uma conclusão séria. E não é o que a gente está vendo, né? De forma geral. Não, não. Realmente, Ivo, e isso tem acontecido por uma simples razão. Primeiro, as pessoas acham que um quiz de internet é suficiente para fazer um diagnóstico. As pessoas, elas associam serem desatentas a terem o TDAH de fato. Só que aí, a gente teve uma conversa bem legal com o Rafael sobre isso, e nisso eu concordo em gênero, número e grau com ele, que como é, tá? Tá? Como tem sido a tua vida. Eu até repito isso porque a gente precisa perguntar isso. Você dorme bem? Você se alimenta bem? O quanto você quer estudar todos os dias? O quanto você quer desempenhar todos os dias? Porque se você falar para mim, olha, Ivo, a partir de hoje eu, Diogo, quero estudar 8 horas por dia todos os dias. Junto a isso eu vou trabalhar mais 8 horas. Amigo, acabou. Você não vai conseguir. E daqui a pouco você tem um diagnóstico de TDAH. Não, porque eu sou desatento ou desatenta. Calma, muita calma nessa hora. Na verdade, você é uma pessoa que não tem uma disciplina muito boa, que está exigindo demais do teu cérebro, que não está conseguindo desempenhar de uma forma correta por uma simples sobrecarga. Não porque você é uma pessoa relapsa ou porque não consegue fazer as atividades com o desempenho que deveria ser feito. Então, primeiro ponto, eu penso isso. Nós temos diagnósticos mal feitos pela falta de ferramentas e quando nós falamos de transtorno, Ivo, transtorno é tudo aquilo que transborda. Então, uma pessoa que não tem TDAH não significa que ela não tenha desatenção e hiperatividade. Ela pode ter sim também. Ela pode ter, mas ela não transborda essa desatenção, essa hiperatividade. Isso que é o mais importante de salientar. E aí a pessoa aplica um questionário de internet, ou você tem ali até mesmo profissionais que te mandam apenas com um questionáriozinho do tipo um SRS, que a gente vai falar daqui a pouquinho também o método diagnóstico, falando que essa pessoa tem a possibilidade de um TDAH e beleza, fica nessa mesmo. Ela vai encontrar um médico, uma médica que dará um remédio, ela vai incorporar aquele diagnóstico, não vai receber nenhuma mudança comportamental como orientação, não vai querer pagar terapia porque terapia é caro e nesse caso não vai servir para nada na visão dessa pessoa. E na verdade, uma terapia cognitivo-comportamental pode ajudar a organizar os horários, a estudar de uma forma efetiva. Nesse caso é bem legal, mas esses são os pontos principais. Nós vivemos a era da desatenção. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida complementar, cara. Se esse estudo que a gente está falando, ou os últimos estudos agora, apontam não somente aqueles três tipos que a gente imaginava, né? Que era o desatento, hiperativo e o combinado dos dois. Isso, Mas se começa a apontar coisas diferentes, e são regiões cerebrais diferentes, inclusive, a gente tem que começar a pensar também em tratamentos diferentes para isso. claro, com certeza, Ivo. Porque só para resumir para o pessoal aqui, o que que foi esse estudo? Esse foi um estudo grande, um estudo com 1.154 crianças, Ivo, publicado recentemente, então está saindo do forno realmente. Você E tem o nome, o 400, Diogo, da publicação? Só para o pessoal saber, tenho, caso alguém... eu tenho Isso é legal. Mapping ADHD. Você pode colocar como Mapping, M-A-P-P-I-N-G, ADHD e JAMA do lado que vocês vão encontrar. Mas depois eu passo aqui o link para você e a gente coloca na descrição do nosso podcast também. Bem tranquilo. Mas também para a gente não perder o fio da Boa. meada, eu só peço que vocês curtam o nosso podcast, que vocês propaguem o nosso podcast para quem vocês acham que faz sentido esse conteúdo, que com certeza estarão nos ajudando a manter esse projeto.
e também que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Mas esse estudo, Ivo, ele acabou envolvendo então 446 crianças com TDAH e 708 controles. Ali que vem a polêmica que está rolando da polilaminina, por exemplo, que a gente tem que ter controle para fazer uma comparação, tá? E nessa corte de validação ficaram 554 crianças com TDAH e 123 controles. O que eles fizeram? Eles pegaram e utilizaram ressonância magnética estrutural. Eles construíram, que chama de MSN, que é Morphometric Similarity Networks, e viram que havia algumas alterações cerebrais nos diferentes TDAHs, que eles chamaram até de hubs cerebrais, se a gente fosse olhar dessa maneira. Algumas regiões bem importantes foram, por exemplo, o córtex órbito-frontal, o córtex cingulado anterior, os núcleos da base, o giro frontal superior. E essas regiões, elas estão associadas ao quê? A controle executivo, a regulação emocional, a atenção, a impulsividade. Por que que isso tudo foi muito interessante para as pessoas entenderem? Nós já víamos esses sintomas no TDAH. O TDAH fica com esse nome, mas não engloba somente déficit de atenção e hiperatividade. Quando você pega uma testagem neuropsicológica muito bem feita, você nota que as funções executivas do TDAH, como controle inibitório, planejamento, estão deficitários. Portanto, esse estudo comprova para nós que sim, que várias regiões cerebrais têm uma relação direta com o TDAH e que agora faz sentido nós entendermos por que que nós temos todos esses sintomas. E aí eles criaram 3 biotipos, Ivo. O biotipo 1, eles chamaram de TDAH grave com desregulação emocional. Eles viram principalmente uma alteração ampla no córtex pré-frontal medial e alguns circuitos relacionados. Com isso, havia maior persistência em problemas emocionais ao longo do tempo. Esse perfil clínico ele é mais severo, porque talvez é uma pessoa que tem uma desregulação emocional bem pior do que outros tipos de TDAH. O biotipo 2, ele é mais hiperativo e impulsivo, que é o que talvez um biotipo que a gente mais conhece por aí. E a alteração veio mais em cingulado anterior e alguns outros circuitos também envolvendo essa parte mais que a gente chamava antigamente de sistema límbico. Tá? Então, mais essa regulação emocional. E o biotipo 3 pegou mais giro frontal superior, que aí mostrava mais uma desatenção. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque talvez, como você bem disse, quebrou um paradigma nosso de que quase todos os TDAHs eles são iguais e não são. Não são. Nós temos esses 3 biotipos sendo replicados numa corte independente. Foi um estudo muito, muito bem feito. E só para quem não sabe o que é uma corte, é um tipo de estudo caríssimo, caríssimo. Nós temos uma corte bem famosa aqui no Brasil, que é da Federal de Pelotas, que você pega as pessoas que nasceram, por exemplo, em 2026 e deixa a vida rolar. Acompanha elas por 20, 30, 40 anos, mas isso é muito caro manter esse acompanhamento. E aí você começa a fazer associação. Olha, uma pessoa que teve uma doença cardiovascular, ela fumava muito, o outro que fumava muito também teve. Então é fator de risco isso? Sim, é fator de risco. E a gente vai fazendo associações que são muito válidas, são estudos muito bem feitos. Então nós precisamos ter uma confiança num trabalho como esse, porque foi um trabalho muito, mas muito bem feito. Então esses subtipos foram bem estudados, foi uma coisa muito legal. E talvez, como você falou, mude bastante, porque nós ainda não tínhamos uma classificação baseada em neuroimagem e redes cerebrais. Isso meio que começa a reescrever um pouco do que a gente sabe sobre isso, né? Inclusive tratamentos, não só o diagnóstico também. Agora, sabe algo que é muito legal, cara? Você estava falando, eu estava pensando aqui, quando a gente pensa em algo meio que típico do TDAH, que é a procrastinação. Né? É muito comum a gente ver na internet algumas pessoas virem com fórmulas mágicas para a procrastinação. Né? Vou te ensinar a resolver procrastinação em 30 segundos. Né? 21 dias para parar de procrastinar. Enfim, começa a cair naquele monte de coisas que não é neurociência em si. E muitas vezes beira charlatanismo, porque é para arrancar dinheiro das pessoas, o que é uma sacanagem, não tem como não falar disso, né? Mas enfim, voltando um pouco, cara, porque quando a gente pega um perfil de TDAH e está muito ligado à procrastinação, cara, esse cérebro ele só funciona realmente quando vai no tranco ali, quase que naquele modelo prazo final.
sabe? Se não chega o prazo final, você tá ali procrastinando. Fala, não, vai dar tempo, vai chegar, vou fazer. E de repente você chega no prazo final, o cara vai e resolve, mas resolve do jeito que dá, né? A base de cortisol, cara, adrenalina batendo lá em cima nas alturas, e a pessoa vai e faz. Cara, dá pra falar um pouquinho dessa correlação de por que que existe essa procrastinação no cérebro do TDAH e por que ela é tão forte assim, a ponto de vão para as últimas consequências, a hora que chegar lá eu resolvo? Perfeito. O que acontece, Ivo, isso é bem interessante também, isso nós já sabíamos há algum tempo, que o TDAH, assim como o espectro autista, assim como outras condições neuropsiquiátricas, acaba tendo uma situação que é de vias neurais. Essas comunicações entre sistema límbico, córtex cingulado, por exemplo, córtex cingulado com córtex pré-frontal, com a parte motora, tudo isso, existe no TDAH um déficit bem claro. Tem um exame chamado anisotropia fracionada, que ele mostra para nós que os circuitos do TDAH eles são diferenciados, eles são meio que deficitários. Essa é uma das teorias que já trazia para nós do porquê que a pessoa com o déficit de atenção ela é assim. Ela é mais lentificada e tem uma situação que a gente chama de disfunção executiva, que é aquela pessoa que está ali parado, olhando para o teto, 10 boletos para pagar, 100 páginas para ler para fechar o TCC de mestrado e não consegue fazer nada. Ela olha para o teto, fica ali parada. Isso se chama disfunção executiva. Eles creem, pelos estudos, que essa comunicação entre sistema límbico, que tem uma relação direta com as nossas emoções, e o córtex pré-frontal, que tem essa relação com o planejamento, esteja deficitário. Assim como a rede de modo padrão, que é aquela rede do devaneio, aquela rede meio que dos insights que nós temos. Então, tanto o espectro autista quanto o TDAH, eles têm problemas nessas redes. E aí a pessoa tem uma tendência maior a procrastinar. Só que isso é uma regra? Isso todos são iguais? Todos fazem isso? Não, não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que ficar atentos e atentas por causa que colocar todos naquela mesma caixa não é nada assim. E como você falou, bem falou, Ivo, coisas milagrosas não existem. Não tem um milagre para fazer essas pessoas saírem às vezes do lugar. E o hiperfoco? Que eu tava pensando, você falando isso, né? De um lado tem a procrastinação, mas do outro tem o hiperfoco também. Você estava falando Tá. da DMN, da rede padrão, né? Eu pensei nisso agora. Porque tem alguns perfis de TDAH que eles conseguem manter aquele foco, cara, assim, absurdo, né? Parece que o cérebro bugou ali, ele tá super focado, realmente vendo. É. E aí, cara, mesma coisa? No episódio anterior, o Rafael falou da dopamina, que nós seríamos muito Aham. reducionistas ao falar somente da dopamina. E de fato, nós temos muito mais coisas para entendermos sobre o TDAH e sobre o córtex pré-frontal, sobre o sistema de recompensa. Nós temos que entender muito melhor tudo isso. Mas uma das hipóteses, Ivo, é que nós temos uma deficiência do receptor, do transportador, desculpe, da dopamina no córtex pré-frontal. E aí essas pessoas, elas acabam procurando prazeres de uma forma mais exacerbada, acho que essa seria a palavra, do que pessoas comuns. E o muito comum do TDAH é que ele tem hiperfoco sim, mas que ele mude os seus hiperfocos muito também. Então, a pessoa tá ali ela vira até chata, né? Ela fica 2 semanas falando de futebol para você. Não, é futebol, eu tô estudando tática, tô estudando não sei o quê, tô estudando isso, aquilo. De repente ela para de falar de futebol, ela começa a falar sobre anime, daí ela pula para falar sobre engenharia, depois ela estuda um pouco de medicina. Então, ela tem que ter esses ímpetos iniciais para ter ali uma dopamina para alimentar aquele sistema. E aí, nisso tudo, ela acaba ficando com hiperfocos momentâneos, mudando toda hora de foco, porque ela precisa buscar aquele prazer imediato que o cérebro dela não entrega, não está entregando tão bem. Agora, é só isso? Não. Tem muito mais coisa a ser estudada ainda. Tem, como eu falei, essa relação entre redes neurais, em que você tem conexões no teu cérebro que são deficitárias. Então, tem muita coisa ainda que nós precisamos descobrir para entender melhor o que que acontece.
Agora, deixa eu dar mais uma dificultada nisso daí que você está falando, eu estou pensando, né? E eu lembro de um arquivo, de um artigo que a gente discutiu também aqui, falando sobre uma disforia com relação à rejeição, né? Ou seja, eles sentem muito mais rejeição do que pessoas normais. E se a gente está falando de rejeição, cara, a gente está saindo totalmente aí do cingulado anterior, tô saindo do pré-frontal, a gente começa a falar de ínsula, começa a falar de umas outras regiões. Desculpa, inclusive do cingulado anterior. Uhum, Eu acho que isso só prova que a gente tem perfis muito diferentes, né? E regiões muito claro. diferentes. Porque em um eu tenho hiperfoco, em outro, cara, ele está muito desatento nessa busca maluca por dopamina. Aí no outro tem uma rejeição muito grande, tem uma sensibilidade muito grande à rejeição. E estamos falando de várias áreas do cérebro. Então, eu acho que o que é legal quando a gente começa a discutir aqui agora, é entender um pouco da história, que a gente está falando de algo que já acontece, de um estudo que já começou a ser observado há 124 anos, de tipos diferentes, de pessoas diferentes, de ter a ver com genética, da questão alimentação impactar muito também, da questão social. Enfim, a gente tem um número de fatores muito alto, né? O que mais uma vez evidencia que, cara, para com esse negócio de querer preencher um formulário e falar que você tem TDAH, cara. Parece que, de novo, a gente começa a voltar naquele conceito de que é legal você falar que você tem algum tipo de dor, é legal você falar que você tem algum tipo de problema, né? Uma necessidade de ficar chamando atenção para você o tempo todo. E nessa autorresponsabilidade vai embora, né, cara? Porque você não encara o problema de frente e fala, eu quero resolver isso mesmo. É muito mais legal você ficar ali naquele modelo de sintam pena de mim, olha só o que eu tenho, meio que para chamar a atenção das pessoas. E aí, de novo, a gente tem um outro comportamento nesse cérebro também, né, cara? Mas sem dúvida, Ivo, nós sabemos hoje, quem trabalha com TDAH sabe que, por exemplo, alguém com o diagnóstico do TDAH, ele pode ter sintomas e sinais que até se confundem às vezes com o espectro autista. Uma sensibilidade ao som, uma sensibilidade a roupas, mas que ele não fecha o diagnóstico para o espectro autista diante do DSM. Ele tem algumas características, só que por que que nós chegamos a essa conclusão também? Nós entendemos hoje bem claro, isso para nós é bem claro, que o TDAH tem uma carga genética altíssima e que quando nós falamos de transtornos neuropsiquiátricos, 70 a 80% dos genes são compartilhados nesses transtornos neuropsiquiátricos. Isso mostra para nós o porquê que uma pessoa no espectro autista pode ter TDAH com uma chance maior do que alguém na população geral e vice-versa. Mostra por que que um TDAH pode ser diagnosticado também com bipolaridade, com depressão, com ansiedade. Nem sempre vem sozinho. O TDAH tem muitas comorbidades e ele acaba sendo uma pessoa com mais chance de ter depressão, de ter ansiedade e até de ganhar um diagnóstico de outros transtornos muito mais graves. Tem que deixar claro isso, Ivo, porque a pessoa acha que o TDAH, não, ele é uma desatenção apenas. Não, não é. Não, não é. A desatenção é um dos componentes apenas. Somente um dos componentes. Mas tem muita coisa a ser colocada ali em jogo, e aí que você falou é fundamental. Quando você fala do transtorno e da posição da vítima, eu falo para todos os meus clientes aqui do consultório. Quem tem transtorno tem que fazer o certo em dobro, e não pela metade. Então, se você tem TDAH, tem que ter rotina em dobro. Não tem que ter rotina pela metade. Ah, mas não consigo. Mas bem por isso. Mas bem por isso. Se você é uma pessoa desatenta, você tem que saber que, por exemplo, eu vou programar e estudar todos os dias às 16 horas, 1 hora de estudo. Ponto. Não vou falhar. Não vou falhar. Porque eu entendo que se eu falho por 5 minutos, eu tenho chance grande, enorme, de chegar lá e não fazer mais nada. Então, quem tem um transtorno precisa ter o dobro de empenho, o dobro de esforço, o dobro de rotina para que ele vença tudo aquilo. E não usar isso como muleta, porque não é para ser usado como muleta. É apenas uma adaptação, difícil sim em muitos casos, mas eu não quero aqui ninguém. Ah, porque eu não faço tal coisa porque eu tenho tal transtorno. Muito menos do que isso. E tem um detalhe, Diogo, que eu acho legal a gente falar também assim, cara. Eu acompanhei uma discussão algumas semanas atrás de algumas escolas onde os pais estão apresentando atestados
de TDAH e as escolas têm mudado totalmente a forma como aqueles alunos são avaliados. Então, esse aluno, ele não pode participar de todas as aulas, ele tem que sair 15 minutos antes. Esse aluno não pode fazer a mesma prova que todo mundo. Esse aluno aqui vai fazer uma prova que ela é de múltipla escolha, porque ele não pode, de forma geral, fazer a mesma prova que os outros alunos. Cara, a gente, no seu ponto de vista, né? Não vou nem falar do meu, mas você não acha que a gente está exagerando muito, cara, com relação a como a sociedade, de forma geral, vem tratando as pessoas que dizem ter TDAH, sabendo que muitas delas não têm? Porque senão, eu acho que 90% do Brasil vai ter TDAH, né, cara? A gente fosse basear na internet. Eu vejo um problema muito grande com relação a isso, mas você como médico, cara, como neurologista, de novo, super especializado na área de TDAH, o que que você enxerga? Porque será que ao mesmo tempo, quando a gente fala para uma pessoa que você não pode se equiparar aos outros, para você tem que ser mais fácil, tem que ser mais tranquilo, a gente não está preparando essa pessoa para um futuro que não vai olhar para ela dessa forma, com relação à competitividade, com relação ao que ela vai encontrar, com relação a como se superar realmente? Na minha opinião, sim, Ivo, tá? E isso é uma opinião. Não estou aqui me baseando em ciência, nada. É minha opinião. Mas o que ocorre? As adaptações, elas não servem para você fazer menos, mas servem para você tentar fazer igual aos outros. É esse que é o erro de interpretação das pessoas. Eu não tenho que usar uma prova adaptada, para que eu faça menos, tire lá meu 10 fake, meu 10 falseado e passe de ano e não ligue para isso. Não. Eu tenho que usar uma prova adaptada para que eu adapte aquele problema que eu tenho, mas que eu tenha um desempenho de aprendizado similar ou quase igual a todos os outros que não são TDAH. Eu não tenho que deixar essa pessoa perdida nesse contexto todo. Eu não tenho que deixar essa pessoa, empurra como dá. Só que aí, Ivo, eu coloco muita culpa na nossa pedagogia. Eu não coloco só culpa nas pessoas que levam laudo e coisas assim. Por quê? Porque existe um 880 nas escolas. Tá, ou você se adapta a tudo ou a nada. Então, muitas escolas, não falo todas, elas não conseguem fazer uma avaliação individual da pessoa, porque nós estamos mostrando aqui por esse estudo que talvez o TDAH também seja um espectro. Talvez não, eu acho que com certeza é um espectro também. Então, às vezes, você pega uma pessoa que tem um diagnóstico, mas ele não precisa fazer uma prova especial. Eu já vi TDAHs que tem QI de 130, 140. Aí você pega essa pessoa e dá um textinho de 2 linhas para ele ler, ele vai rir daquilo e vai fazer uma nota 10 fácil, tá? Então, colocar todo mundo nessa mesma caixa é um problema. E as adaptações elas têm que servir para preparar a pessoa para a vida, não para deixar mais fácil. Porque eu concordo plenamente com você. A vida não se adapta a ninguém. A vida não vai se adaptar a ninguém. Se você tem, por exemplo, numa empresa, uma pessoa que precisa ser um diretor financeiro, você não vai adaptar o trabalho que ele deve fazer somente porque ele tem um laudo. Não dá para fazer isso. Não dá. Imagine agora um médico laudado vai lá, comete um erro ou comete uma desatenção com você. Não, mas não tem mais. Você tem que fazer um desempenho igual aos outros. Ponto final, tá? Isso não é não estou não estou menosprezando o sentimento de dor que essas pessoas têm e o que elas passam, mas entendam que é pelo contrário. É para que elas entendam que o grande objetivo das terapias, da medicação, é chegar num patamar que essas pessoas consigam ter um desempenho bom, que não precise mais ficar dizendo aos quatro ventos, eu sou um TDAH, eu tenho tal transtorno. Não, calma, calma. Você vai conseguir, você vai vencer, e para isso que eu estou junto com todo mundo. Fala, Fabião. O microfone do Fabião, ele está com TDAH, procrastinando a entrada do Fábio aqui hoje. Mas E aí, aí, Fabião? bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que horas vocês começaram, nem que horas os nossos ouvintes e os nossos telespectadores vão estar vendo a gente, mas enfim, melhorou aí o microfone? Tá legal? Tá melhor, Perfeito, Fabião. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. perfeito. Eu estava ouvindo a vocês aqui por um outro canal oculto. Ah, Diogo, me tira uma dúvida: existe um problema sério em relação a TDAH? Que é as pessoas, a percepção, a autopercepção de TDAH, né? E obviamente, a epidemia que ouvi você falando um pouco sobre isso, né?
E em adultos, eu acho que você citou um estudo em crianças, pelo que eu estava ouvindo, mas em adultos existe algum percentual, alguma pesquisa a respeito? Porque assim, ah, pode parecer para algumas pessoas que não conhecem um pouco de neurodivergência que as pessoas que têm TDAH utilizam esse diagnóstico como que para se desculpar. Não, eles estão usando o diagnóstico para falar: meu cérebro funciona diferente, eu produzo, eu aprendo, eu faço tudo do mesmo jeito, mas o processo de aprendizagem é diferente. Por outro lado, tem pessoas que, obviamente, como sempre, vão tentar tirar algum proveito, né? E tentar jogar isso. Como é que a gente está aí em termos de estatística, né? Até porque a gente sofre aí de carência de dados, né? Tem muito achismo. Então, voltando, colocando o pé no chão, aterrissando, né? Falando em números ou em artigos, tem alguma coisa que possa nortear a gente e quem está ouvindo? Tem sim, Fábio. Nós temos em média 2,5% dos adultos com TDAH. Essa é uma estatística mundial do professor Faraone, revisada por ele várias vezes. Ele é um dos maiores pesquisadores do mundo do TDAH, então ele coloca uma coisa bem clara: 2,5% dos adultos a gente poderia talvez classificá-los como TDAH. 2,5%. Você veja que não é muita gente como a gente vê por aí, né? Em que todo mundo está falando que tem um TDAH. A tua Segundo fala, eu a concordo. internet, é 98% das É, pessoas no mundo, né? total. Eu concordo plenamente com a tua fala, Fábio, porque eu até falei sobre isso na pergunta anterior do Ivo, que o objetivo do TDAH não é fazer uma crítica a ele, não é isso. É mais nós adaptarmos a pessoa neurodivergente para que ela tenha um desempenho similar a quem não é neurodivergente. É essa que é a nossa grande meta. E para isso são adaptações necessárias, não são adaptações de folga, de preguiça, não, não é isso. Só que hoje nós estamos dentro de uma caixa rígida que se chama muitas vezes sistema, que se chama escola, e que essa escola não faz adaptações individuais, mas sim adaptações coletivas, em que o laudo é igual para todo mundo, e eu deixo bem claro nos meus laudos. Escola, analise daquilo que eu escrevi o que de fato o aluno precisa. Eu tenho vários alunos por aí que não precisam ficar sentando na primeira carteira. Eles conseguem ter um desempenho bom estando lá no meio de uma sala de aula, com todas as terapias, medicamentos, etc. Então, são adaptações diferentes para pessoas diferentes, para que daí você chegue a uma similaridade de desempenho possível para todo mundo. É isso que nós queremos para a neurodivergência. Nós não queremos agora que encoste essa pessoa num canto, ó, coitada, tem um transtorno aqui, não vai ser ninguém na vida, então eu vou dar aqui uma prova fácil, a mais fácil possível, para tirar 10 e não incomodar, o pai não incomodar, a mãe não incomodar, nós como escola também não nos incomodarmos. Só que essa pessoa chega lá na vida adulta, 17, 18 anos, um jovem lá, vai fazer o vestibular e vê que a vida não é isso, que é a pergunta que o Will fez até. Como que eu vou adaptar essa pessoa neurodivergente para um sistema que vai requerer uma excelência, uma qualidade de atuação? E talvez esse, para mim, é o grande desafio do TDAH. É olhar para tudo aquilo e falar, beleza, você é uma pessoa que tem sim inteligência, mas tem uma desatenção muito grave, tá? Porque outro ponto, Fábio, é entender uma outra questão que eu também já dei uma pincelada. Às vezes a pessoa culpa o TDAH, o espectro autista, o que quer que seja, pelo desempenho dela. Só que não é isso que está dando um desempenho tão ruim. Tem que olhar um pouco para o QI total da pessoa, tem que olhar um pouco para outros comemorativos ao redor do TDAH que podem vir juntos. Então, um TDAH que tem altas habilidades associadas é uma situação. O TDAH que tem baixo desempenho associado é outra situação. E daí, é o TDAH que está causando todo o problema? Eis a questão. Eis a questão. Eu acho que aí, Diogo, entra uma questão também que a gente tem que falar um pouco, que é, primeiro, janela de aproveitamento, né? Que a gente tá falando de adolescentes, cara, vão ali para uma fase mais jovem da vida. Cara, se você começa a facilitar, vamos pensar, cérebro é um músculo, né, cara? Totalmente plástico. Ele vai se acostumar com aquela moleza que existe ali entre aspas. Cara, é o que para ele é aquilo que vai fazer parte normal. Ele não vai conseguir fazer mais que isso depois, exceto se você se esforçar muito mais, né? Porque aí imagina, o gasto ATP vai ser absurdo, 10 vezes maior depois para você
conseguir chegar ao que você precisa. E aí eu puxei isso porque você comentou sobre medicamento agora. Se a gente pensar em medicamentos, vamos falar em estimulantes. Cara, Uhum. basicamente, quando a gente pensa em medicamentos estimulantes para TDAH, a gente está falando de medicamentos que vão aumentar os sensores de dopamina e mais algum outro neurotransmissor, cara, que a gente tem na Noradrenalina região. também. Tá, boa. Principalmente no córtex pré-frontal. Uhum. Dá para a gente pensar em algum tipo de problema oriundo disso, ou seja, essa pessoa passa a se tratar unicamente com estimulantes, aumentando ali os receptores para noradrenalina, para dopamina, etc. Isso não pode causar um certo vício no cérebro também, de forma que sem medicamentos a pessoa não consiga dar um passo adiante? Pois é, Ivo, essa foi uma pergunta, na verdade é uma pergunta que não é nova, certo? Os pais têm um medo enorme de dar medicação para as crianças, que eu vim de uma mãe que para ela tudo era simpatia da cruz, tá? Era, não, eu não tomei praticamente antibiótico na minha infância, hoje dou graças a Deus por causa disso, obrigado mãe, amo você, tá? Então, olhando por vários estudos, E só que tem que ter um equilíbrio em tudo isso. Eu aprendi depois e eu era uma eu co- na minha no meu começo de carreira médico, como médico, por ter esse viés da minha mãe, eu acabava não medicando ninguém, porque eu achava que a terapia ela ia dar conta de tudo. E tá errado. Não é uma coisa legal de ser feita. Tá muito errado essa conduta. Porque tem que ter, como eu disse, um equilíbrio em cima de tudo isso. Porque o medo dos pais e dos pacientes é que quando você vai fazer uma introdução da medicação, haja efeito colateral, haja potencial de abuso, tá? E nós temos sim muitos pacientes que não toleram essas medicações, acabam deixando o tratamento por eventos adversos, mas esse potencial risco de eventos e de abuso da medicação, ele é mínimo, a gente já tem mostrado isso. Não sei se vocês sabiam, mas a Ritalina, que todo mundo acha que é um medicamento extremamente novo, ela data de 1937. Então ela está completando praticamente 90 anos, claro que não na mesma formulação, né, que, que nós tínhamos antes, né? Mas é um medicamento velho já, é um medicamento que a gente tem uma noção bem clara, né? E lá em 2018, teve um pesquisador chinês que ele fez uma meta-análise, ele tentou não. E o objetivo dele Ivo, era avaliar se havia uma relação de fármacos para o TDAH com morte súbita, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, todo tipo de morte. Ele não encontrou números significantes. Ele não teve, não encontrou. Então, eu falo bem claramente hoje para os pais que fiquem tranquilos que o teu filho, a tua filha não irão ter problemas, por exemplo, cardiovasculares por causa desses estimulantes, tá? Isso ele mostrou de forma bem clara, um estudo bem feito, uma meta-análise muito bem feita, né? E não houve, então, um efeito colateral muito grave. Mas o que que tem de efeito colateral nesses estimulantes? Isso é importante deixar claro para os pais para eles se prepararem. Por exemplo, tem uma menina que veio os pais até vieram hoje ao consultório, que ela não tolerou nenhuma medicação. E eu gostei muito da testagem neuropsicológica dela, e eu dou esse exemplo dessa paciente, por quê? Porque ela é uma menina que ela tem um QI alto, um QI total de 115, está no percentil 77%. É um percentil que significa o quê? Que essa menina tem, se pegar crianças da mesma idade, ela tem um desempenho melhor que 77% das crianças na mesma idade que ela, comparativamente, mas tem todos os critérios da testagem para o TDAH. E ela não tolerou a medicação. Porque um dos efeitos colaterais que são importantes é a anorexia. Então a criança, ela pode, que já é magrinha, que não come, ela pode ficar sem se alimentar mesmo. Para crianças que têm sobrepeso, a gente aproveita o efeito colateral da medicação para ela parar de se alimentar compulsivamente. Então isso também é legal a gente entender. É, alguns pais me questionam bastante sobre a diminuição de crescimento e até do peso, como eu falei para vocês, em crianças. Alguns estudos de fato, Ivo, eles relatam que as crianças tratadas podem deixar de crescer de 1 centímetro até 3 centímetros nos primeiros 3 anos. Tá? Então tem uma variação.
Mas esse efeito ele vai ser bastante atenuado com o passar do tempo e parece que a estatura final das crianças não foi afetada. Então, se você já tem um filho, uma filha que não tem uma estatura tão alta, não tem que se preocupar tanto, porque no fim das contas, se era para ele medir 1,60, 1,70, ele vai ter essa altura final, tá? Vai ter essa altura final. Inclusive, foi até o professor Faraoni que fez esse estudo em 2008. Algumas crianças relatam problema de sono, porque é uma estimulação. Então, a gente sugere sempre uma higiene do sono antes de começar a tomada de medicamentos. Tomar os medicamentos somente pela manhã também é outro conselho que eu sempre passo para os pais. E talvez para quem tem problema com sono, remédios de curta duração, como a Ritalina, sejam melhores do que aqueles de mais longa duração. Então, são nuances que nós temos, mas que não tem muito que se preocupar caso o teu filho ou tua filha precise da medicação. Medicamento, tá? Eu fui corrigido essa semana por um farmacêutico. Não se fala medicação, fala medicamento. Então vamos falar o termo correto, ok? Tá? Só para deixar claro. Mas são pequenos efeitos colaterais, é muito raro serem graves esses efeitos colaterais. Então, eu conto nos dedos aquelas pessoas que eu precisei tirar o medicamento porque tiveram efeitos de anafilaxia, uma alergia sistêmica, para ser bem simplório, ou vômitos incoercíveis, problemas gástricos incoercíveis. É muito raro, é muito raro. É seguro. Eu digo para vocês que é um tratamento seguro. Boa. Uma Fabião, coisa deixa aberto o mic. relacionada a TDAH, abri. Tá aberto? Tá me ouvindo? Legal. A Alto e questão, claro, Fabião. A gente pode sacanear agora ou não, né? Bora. eu tenho TDAH, gente. A questão do TDAH ser tratada como transtorno ou uma forma de neurodiversidade, né? Neurodivergente, é, é, alguns defendem uma coisa, outros defendem outra. Eu queria que você estabelecesse qual na sua percepção seria uma definição melhor. Porque muitas vezes a pessoa que tem TDAH, eu conheço algumas pessoas já diagnosticadas muito bem desde criança, hoje adultos com 30, 40 anos, que eles têm um potencial de criatividade assim fora do comum. É uma coisa surreal, incrível. Ah, tem, tem. Então, fala um pouco dessa questão, se é um transtorno, é uma neurodivergência e como o pessoal tem que olhar para isso, né? De uma forma muito mais pragmática e menos preconceituosa. Nós damos nome de transtorno, Fabião, que no inglês é disorder e não disease. A tradução fica para transtorno para o português e doença, de disorder e disease. Por quê? Porque nós não temos uma fisiopatologia bem definida. Portanto, é como se fosse uma perturbação do nosso sistema nervoso central, mas nós não temos uma fisiopatologia extremamente bem definida. Então, a gente chama de transtorno do espectro autista, transtorno da atenção e hiperatividade, transtorno depressivo maior, transtorno afetivo bipolar, porque não há uma fisiopatologia definida para todas essas condições. Mas você fez uma pergunta que, para mim, é uma pergunta chave de ouro aí, né? O que que eu penso sobre tudo isso? Eu falei também num certo momento que os transtornos, eles corroboram a genética. E diante de tudo isso, Fábio, nós podemos pensar que sim, que nós temos ali um distúrbio do sistema nervoso central que causa uma neurodivergência, como você bem coloca, isso é relatado em artigos também. O TDAH tem uma criatividade fora do comum, são pessoas que pensam fora da caixa, que não gostam muito de regras, que querem sair pela tangente muitas vezes, e com isso, se a pessoa tiver às vezes uma alta habilidade junto, ou algo do gênero, ela tem um potencial de se transformar numa grande empreendedora, numa pessoa que trabalha com uma criatividade, como uma arte, vai muito bem nisso. Mas, mais uma vez, salientando que o nosso amigo professor Leandro, que infelizmente não pode participar conosco por motivos acadêmicos, fala sempre: não há vantagem no transtorno. Não tem vantagem em ter determinado transtorno. Por quê? Porque, apesar de ter uma criatividade que se sobressaia, você vai ser uma pessoa muito mais desatenta, muito mais hiperativa. A tua impulsividade pode gerar muito mais briga. Você pode se envolver muito mais em acidentes.
A pessoa se envolve muito mais em multas, porque não prestou atenção naquela placa. Ela se envolve muito mais em vícios, então ela tem mais facilidade em ter vícios de jogo, em ter Ô, vícios Diogo, de compulsões no geral. só cortar rapidinho. Eu achei que a gente fosse resumir e falar assim, cara, não é legal achar que ter transtorno é algo bom, né? A gente tem que Nunca vai parar com ser, isso, cara, as pessoas que falam isso. Eu tava nunca dando vai uma ser. olhada no Trends do Google, por exemplo, cara, quando você fala sobre TDAH, e tem duas perguntas que dispararam aqui como mais procuradas. É assim, TDAH é PCD? E o outro é TDAH me dá o direito de ter benefícios do governo? Porra, E- cara, Eu vou fazer o é seguinte, foda, né, eu bicho? vou pôr a mão na cabeça aqui, porque essa é uma pergunta que me fizeram e eu não respondi, eu vou responder aqui no podcast Cerebrando, tá? Então, é minha opinião, pessoal. Se você não gosta, o problema será seu. Depois você faz uma reflexão interna, você Se ativa você não teu gosta é porque córtex o seu pré-frontal. cingulado anterior tá reagindo É, a algo e você não tá. tá pensando muito bem com o seu córtex aí, cara. Tem uma menina que ela foi para a França e lá na França, eu não pesquisei como é a lei francesa sobre o TDAH, mas ela mostrou uma carteirinha dizendo que ela tinha certas garantias. E aí eu vou dar alguns dados para vocês, explicando como é o diagnóstico na França, como tem sido o diagnóstico nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Para vocês terem uma noção básica, em média, eu não vou falar faixa de população, uma faixa de idade específica, se eu não me engano, dos 18 aos 35 anos, Estados Unidos e Brasil, isso, tá? Em média, essa faixa de população, 5,6% das pessoas, chegando até 7% em alguns casos, usam medicações estimulantes. Fiquem com esse número na cabeça. Quando eu vou para a França, é 1,1% nessa mesma faixa etária. E aí a pergunta que as pessoas fazem é o quê? Mas por que essa diferença, Diogo? O francês tem menos TDAH que o americano e que o brasileiro? Não, porque na França, para você receber um laudo de TDAH, demora em média 11 meses. Você fica 11 meses, em média, indo a psicólogos e psicólogas, indo a neurologistas e psiquiatras, para eles tirarem a conclusão que você, de fato, está num TDAH, você é um TDAH. Enquanto você pega nos outros, brasileiros e americanos, é, você apenas recebe. As pessoas mandam para minha secretária, às vezes, a seguinte pergunta: ele vai dar um laudo para o meu filho, para minha filha na primeira consulta? Ou já cheia com o informe pronto, né? Fala, ó, É, já trouxe o informe do Google aqui que eu achei lá, que diz que eu tenho 98% sabe? de chance de ser TDAH. Aí você coloca E aí, o chapeuzinho de mágico, né? Se veste de aqui, ó, Mickey, volta para o filme Fantasia e fica brincando, né? Manda da isso e varinha fala de assim, condão aqui não. sairá um laudo aqui. Mas brincadeiras à parte, Fabião Ivo, é isso aí. Então, assim, por que que no Brasil não dá para você classificar o TDAH como PCD? E todo respeito a quem sofre de fato com o transtorno, tá? Todo respeito, meu todo respeito a isso. Porque daqui a pouco eu vou ter laudos sendo distribuídos como já estão sendo distribuídos a rodo. E daí daqui a pouco você tem 40% de uma turma com direitos, com um monte de carteirinha, e daí quando todo mundo tem transtorno, ninguém tem, tá? É Porque isso. a nossa seleção natural nunca iria selecionar mais pessoas com transtorno que sem. Não iria, tá? Não iria, não Acho, iria. acho que, de novo, não é legal, né, cara? Não tem benefício, cara. Não é legal, não é bonito você falar que tem um transtorno. Quando, cara, as pessoas que Não, têm sabem o quanto é nenhum. difícil isso. É, Então, em Mesmo resumo, pessoas que Ivo, têm, cara, que tem toque, que tem, cara, TDAH. É difícil, cara. eu sou Você tem cem por muito mais cento problemas do que benefícios, né? eu sou 100% a favor das adaptações necessárias, mas sou 100% contra em classificar o TDAH como um PCD. 100% contra. Ponto final. uma coisa que a gente tem que colocar em perspectiva é o seguinte. Eu vou dar um exemplo. As pessoas deu uma inflada nos últimos 10, 15 anos da compra de veículos com isenção de ICM e IPVA até um determinado valor. Por quê? Porque todo mundo virou uma indústria de atestados, as pessoas terem alguma coisa para poderem tirar um veículo com isenção desses impostos.
Até amigos chegam para mim, pô, é legal, você tem direito. Eu falei assim, poxa, me dá sua medula espinhal e eu compro um carro zero para você. No teto, escolhe um carro importado, um carro que você goste. Eu consigo Tá de que alguma eu paro. forma. Então, assim, É, isso cara, pessoas é isso aí. próximas, amigos, familiares, e aí você se depara com pessoas que, por exemplo, eu fiz uma operação, eu tirei um tecido que era pré-cancerígeno e agora eu consigo ter direito a tirar um carro com isenção. Essa é só uma distorção que a lei Sim. dá brecha e a distorção social da aplicação de uma lei que é utilizada para equacionar, né? Equaciona o quê? O cadeirante ele não consegue utilizar o transporte público, os modais CPTM, metrô e ônibus em São Paulo. Né? Um táxi acessível, para vocês terem uma ideia, se no Uber eu pago da minha casa até um centro de exposição R$ 40, um táxi acessível ele pode custar de 250 a R$ 500 o mesmo trecho, com uma cadeira motorizada. Então, aqueles táxis que vocês veem parando e o cara com uma cadeira motorizada entrando, que normalmente são carros relativamente grandes, tem o piso Uhum. abaixado, tem só umas três empresas no Brasil que fazem isso, custa em média 40, R$ 50 mil para adaptar o carro. E não existe uma regulamentação sobre isso. Então, a pessoa com deficiência, e principalmente os cadeirantes, sofrem mais, sofrem demais, sofrem demais. Então, imagina uma pessoa que realmente tem TDAH vendo que parece que tem uma inflação, que metade da internet tem ou é autista, ou tem TDAH, ou tem alguma coisa correlata e que explica por que a pessoa não consegue fazer A e B. E a pessoa falava assim, poxa, mas eu tenho e eu aprendi a lidar com isso. Então eu tenho pessoas próximas que aprenderam a lidar com isso, sem Sim. medicação. E uma das coisas é muita organização. A doutora Beatriz, né, que escreveu é, sobre aquele crime horrível, enfim, eu esqueci o nome completo dela, mas falava dos perfis, por exemplo, dos psicopatas, ela tem TDAH. E ela Uhum. fala, olha, claro que ela puxa a brasa passadinha dela, mas ela fala, eu não posso sair 1 milímetro da minha rotina. Ela fala, É isso aí. então, O Diogo falou sobre isso, cara. E É. assim, até pra gente começar a fechar já, Fabião, você trouxe algo super importante, cara. Quando todo mundo tem algo, cara, ninguém tem. E aí, quando você entra Uhum. nessa, todo mundo querer ter benefício, você acaba, cara, impactando em uma linha do tempo, de média para longa, as pessoas que realmente precisam, né? Então, de novo, cara, não é legal sair falando que tem, que é portador de algo, sabe? É Acaba que, sendo, meu ponto de vista, uma puta falta de respeito isso com as pessoas que claro, realmente têm, claro. cara. É que assim, Ivo, as pessoas que acham legal isso, elas não têm noção do que é ser cadeirante, Fábio, como você sempre fala pra nós. Elas não têm noção o que é ter um filho, uma filha nível 3 de autismo em casa, quebrando a casa inteira. Elas não têm noção o que é ter um TDAH grave, de fato, porque elas acham que o TDAH normal é uma desatençãozinha. Não. Existem crianças TDAHs graves que a escola está o dia inteiro incomodando o pai e a mãe porque não consegue desempenhar em nada, que é uma criança que não para nada, é um hiperativo que onde vai faz os pais passarem vergonha porque os pais não conseguem ter ali um social. Eu tenho pais no meu consultório que não participam mais de uma missa, não participam mais de um evento com a família, não conseguem participar mais. Esses pais, eles trocariam na hora um endividamento eterno, de falta de dinheiro mesmo, em troca de uma cura para os filhos, sem dúvida alguma, ou para eles mesmos, às vezes. Então, e como você falou muito bem, é uma falta de respeito enorme e achar que é uma vantagem estacionar em lugar especial ou ter um imposto reduzido, etc. e a grande distorção, só para finalizar isso, é que o governo ele fica reticente a aumentar o limite para os carros com isenção, porque o número, ele não foi multiplicado por 5 nem por 10, foi bem mais. Foi absurdamente mais. Então, para vocês terem uma ideia, eu tive no Salão do Automóvel, 15% de um grupo que tem diversas marcas no Brasil, 15% das vendas diretas são para pessoas com deficiência. Pois quinze é, por cento. E se você for ver a população que tem deficiência severa e que teria direito, é o número inferior. E aí você acaba fazendo o seguinte: bom,
Então, um carro com mais de 70 mil reais, com mais determinado valor, não vai ter desconto. E aí você vai fazer uma distorção fantástica, porque a pessoa vai precisar de um carro, porque é um tetraplégico, porque é um paraplégico, um carro que seja mais confortável, maior para carregar cadeira de rodas, cadeira motorizada, cadeira de banho, para viajar com a família, seja lá o que for. Ele não tem direito a fazer isso. Porque ele só consegue entrar, pegar os carros de entrada, os carros mais baratos. Ele é obrigado a não ter acesso, ele já tem as portas fechadas, seja pelo capacitismo, que é o preconceito de pessoas com relação à deficiência para a inserção no mercado de trabalho, na sociedade como um todo, seja por qualquer outro motivo, você fica impossibilitado da lei ser aplicada dignamente a quem mais a merece. E veja, a lei ela existe simplesmente para equalizar uma diferença. Enquanto o, ela é necessária, ok, a partir do momento que ela não é mais necessária, você retira aquele benefício. Se nós fôssemos uma sociedade inclusiva, nós não precisaríamos nem da lei, porque o transporte público seria acessível, as empresas não seriam capacitistas e as pessoas seriam mais abertas, teriam mais compaixão. Mas é o que a gente falou, Fábio. É resultado esperado de médio e curto prazo. E longo também. Enfim, galera, a gente está aqui já há 1 hora. Vamos embora encerrar, que a gente precisa Bora! ir para outros compromissos. Eu tô com o meu monitor gritando na minha frente aqui para resolver algumas coisas. Acho que a gente conseguiu contar um pouco aí do histórico sobre o TDAH. Acho que falar um pouco sobre alguns mitos também, conseguir quebrar. Trazer algumas informações super importantes sobre o que é, o que não é, nossos pontos de vista também sobre algumas dessas coisas. E é isso. Então, deixo vocês aqui agora com o Fabião e todo jogo para encerrarem. Obrigado por terem ouvido a gente. Vocês nos encontram no nosso Instagram, @podcastcerebrando, ou lá no YouTube, @cerebrando. Aproveitem, como o Diogo falou, para seguir a gente por lá, se isso interessou para vocês. E a gente se fala de novo daqui a uma semana. Valeu, gente. Tá com vocês aí, pessoal. Valeu, Ivo. Boa noite, boa tarde e bom dia para você que está de repente chegando agora. Volte, dê um play desde o início, porque você perdeu um ótimo podcast. E nos procure no Instagram, no YouTube, no Spotify, mas comece a nos seguir para receber as notificações e comece a indicar o podcast Cerebrando para as pessoas da família. Que se faz bem para você, você vai querer que faça bem para todo mundo, mesmo porque esse é o desejo de todo ser humano, né? Quando a gente está bem, a gente tenta puxar todo mundo. Então, faça isso. É uma pílula de sabedoria, é uma pílula de conhecimento, é uma pílula de boa vontade e principalmente de autoconhecimento. Boa noite, bom dia e boa tarde para vocês. Vai lá, é contigo, Diogo. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado mesmo. É um assunto que eu adoro falar sobre. Desejo muita atenção a todos e tenha atenção se você curtiu esse podcast, se você compartilhou esse podcast e se você está gostando muito, espalhe para todo mundo, porque com certeza são temas interessantes e muito úteis para toda a sociedade. E caso tenham mais dúvidas, escrevam aqui embaixo, comentem que nós iremos responder. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, gente.